Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Hoje é dia de Vascão aí, clássico no Maracanã contra o Fluminense. Vamos falar tudo dessa partida, a provável escalação do Vasco, será que o Barbieri vai mexer no time? A expectativa do torcedor vascaíno de ver o Orejano, o Capasso e também o Rodrigo no time titular. Vamos trazer aqui as informações de qual desses jogadores tem chance aí de ser titular na partida de hoje. Também vamos falar de um ex-jogador do Vasco cobrando uma dívida milionária aí na justiça. Vamos trazer aqui uma novidade quanto ao Gustavo Cuejá, já está praticamente definido o futuro do atleta. Vamos trazer aqui informações do Luciano Juba e também de um volante argentino. Fiquem até o final, muita coisa pra gente falar hoje. Já vai deixando o like, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Vai lá também no meu segundo canal, Expresso Vasco. Tô postando vídeo todo dia lá. O link tá aqui na descrição, se inscreve lá para ajudar também o nosso crescimento a chegar a 40 mil inscritos lá no nosso segundo canal. Bom, pessoal, hoje é dia de Vasco. O Vasco vai enfrentar o Fluminense. Jogo com o mando do Fluminense no Maracanã, às 9 horas da noite. Jogo com transmissão somente do Premier Clubes e também do Sport TV. Essa partida aí, para quem tem, claro, se eu não me engano, Sky também deve estar disponibilizando o serviço em 4K para poder acompanhar o jogo em alta qualidade, né? Na melhor resolução possível aí para você assistir um jogo de futebol. Hoje vai ser um jogo duro, cara. Vai ser um jogo difícil. O Fluminense aí, para muitos, é o melhor time do Brasil. Porém, é clássico, né? Clássico é clássico. Como diz aquela velha frase clichê, clássico é clássico e vice-versa, né? Tudo pode acontecer e num clássico a gente espera que o Vasco consiga vencer o Fluminense, que é a única coisa que interessa no jogo de hoje. Empate é ruim, derrota é pior ainda. E, na minha opinião, só a vitória interessa, porque o Vasco tem que mostrar que consegue competir com esses times que vão brigar por título, por Libertadores, porque o Vasco deixou escapar 3 pontos preciosíssimos em casa quando perdeu para o Bahia. E agora vai ter que recuperar fora de casa contra o Fluminense. Não pode vacilar o Campeonato Brasileiro. Todo jogo é uma final. Como o próprio disse o Jair aí na entrevista coletiva, ele reafirmou isso, que o Vasco está concentrado e que vai buscar sim a vitória no jogo de hoje contra o Fluminense para apagar a derrota para o Bahia, né? Porque foi bem difícil do torcedor engolir a péssima atuação do Vasco e também a péssima atuação dos reforços que foram contratados, como o caso do Carabarral e também do Juan Cruz. O jogo de hoje o torcedor vive a expectativa de uma mudança no time do Vasco, né? Que poderia entrar aí o Orejano, por exemplo, que é o grande desejo do torcedor vascaíno de ver ele no time titular, jogando ali meio que na criação, né? Sem ser como ponta direita. A ponta direita é do Gabriel Peck. O Orejano já vem dando mostras que não rende tanto assim na ponta direita. Na minha opinião, seria interessantíssimo o Barbieri testar ele por dentro, jogando ali por trás o Pedro Raul como meia de criação ali, para tentar auxiliar mais o ataque, né? Que é um jogador que tem habilidade, tem uma boa técnica, porém ele não tem um porte físico avantajado e não consegue bater de frente com os zagueiros. Ele não consegue ir bem no combate ali para tentar ficar com a bola. Ele sempre perde a bola, é porque é muito franzino, né? E com certeza, jogando na ponta direita, exige muito mais fisicamente do jogador e, claro, ele vai ter um combate muito maior, tanto com laterais esquerdos fortes e também com os zagueiros que jogam pelo lado esquerdo ali do outro time. Uma situação que eu acho que o Barbieri poderia rever isso daí e tentar escalar o Orejano mais como meia central ali, como meia de articulação. Poderia dar certo, né? Já que ele testou Alex Teixeira, por que não testar o Orejano? Mas eu acho muito pouco provável que ele será titular nesse jogo aí. Eu acredito que ele deverá jogar com aquela trinca de volantes, com o Rodrigo retornando ao time titular no lugar do Marlon Gomes, que foi péssimo na partida contra o Bahia na segunda-feira. Muito possivelmente, o trio de volantes deverá ser aí o Rodrigo, o Andrei Santos e também o Jair. Esse deverá ser o meio campo do Vasco. Também existe a dúvida na zaga, se o Manuel Capasso retomará a vaga de titular no lugar do Robson Bambu, que foi muito mal nos últimos jogos aí do Vasco, no jogo contra o Palmeiras e também contra o Bahia. Contra o Atlético Mineiro ele foi bem, né? Jogou muito bem, foi uma grata surpresa naquele jogo, né? Ninguém esperava ver o Bambu de titular jogando ao lado do Léo Pelé. Ele colocou o Hulk no bolso dele, porém, acho que ele gastou todo o seu futebol naquela partida, que caiu bastante o futebol dele contra o Palmeiras. Ele falhou no gol do Palmeiras, falhou também no jogo aí contra o Bahia, e na minha opinião, acho que seria mais interessante o Vasco voltar com o Manuel Capasso no time titular. Sendo bem sincero, não são dois zagueiros de nível aí, né, cara? De primeira prateleira. São zagueiros interessantes que podem compor o seu elenco, não para serem titulares, né? Mas já que o Vasco fez todo o esforço possível para contratar o Manuel Capasso, na minha opinião, tem que usar o argentino no time titular ao lado do Léo Pelé.
Tem muita gente que ainda não esquece a falha que ele teve no clássico contra o Flamengo lá no Campeonato Carioca. Porém, eu acho que o jogador estava um pouco sem ritmo de jogo, tinha alguns meses que ele não atuava, e na minha opinião, eu acho que o Vasco tem que dar mais ritmo de jogo para o zagueiro, porque é um zagueiro alto, é bom na jogada aérea, e na minha opinião, seria interessantíssimo contar com ele ali no time titular. Mas muito possivelmente o time do Vasco hoje deverá ser Léo Jardim, Pumita Rodrigues, Robson Bambu ou Manuel Capasso jogando ao lado do Léo Pelé, Lucas Piton na lateral esquerda, do meio campo, como eu disse, com o Rodrigo voltando ao time titular ao lado do Jair, o Andrei Santos, e o ataque com Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Esse será o provável Vasco que vai enfrentar o Fluminense às 9 horas da noite. Como eu disse, só a vitória interessa para o Vasco, porque perdeu em São Januário. Se tivesse vencido o Bahia, poderia até mesmo administrar um empate nesse jogo aí de hoje. Mas vai ter que buscar esses pontos aí perdidos em São Januário, fora de casa. Deixa aí nos comentários qual o seu palpite, qual a sua opinião. Na minha opinião vai ser 2-1 Vascão, cara, de virada hoje. 2 gols aí do Pedro Raul. Porque no Maracanã parece que ele gosta de fazer gol, fez gol contra o Palmeiras. Vamos torcer para que ele balance a rede hoje de novo. Bom, pessoal, o Vasco tenta liberar uma grana aí do patrocínio da Caixa. O Vasco quer a liberação de cerca de 4 milhões e 600 mil reais retidos há 7 anos, cara. Desde quando o Vasco aí finalizou o seu contrato com a Caixa, que se encerrou lá no ano de 2017. Após a tentativa de 3 gestões diferentes aí do Vasco de desbloquear o saldo, o Vasco agora conta com a força da SAF para, enfim, receber esse pagamento. E como eu disse, está pendente desde o ano de 2017. Inclusive, o último ano que o Vasco conseguiu uma vaguinha na Libertadores. Por falar em 2017, um jogador que fez parte do elenco do Vasco daquele ano cobra o Vasco na justiça aí cerca de 2 milhões e 100 mil reais. É o lateral esquerdo Ramon. A Justiça do Trabalho já teria condenado o Vasco a pagar essa quantia ao ex-lateral esquerdo. O jogador que se aposentou lá no final do ano de 2020 não conseguiu dar sequência aí na sua carreira e cobra esse valor aí judicialmente que o Vasco tem de débito com o jogador. Com certeza, mais jogadores aparecerão aí cobrando o Vasco judicialmente. A gente sabe que a dívida do Vasco é muito grande. A SAF, no primeiro momento, conseguiu diminuir um pouco aí essa dívida do Vasco, que girava mais de 700 milhões de reais. Vamos torcer para que o Vasco resolva logo essa questão do Ramon aí, para não ter nenhum tipo de problema futuramente. Agora vamos falar da situação de reforço, né? O Gustavo Cuejá muito possivelmente será reforço do Internacional. O Internacional já teria oferecido um contrato de 3 anos para o jogador, com um salário na casa de 700 mil reais por mês e mais bônus por metas. O Vasco, que tinha um grande desejo em contratar o volante, vai perder o atleta para o Internacional, devido, obviamente, à incompetência da sua diretoria. E já pensando no substituto para o Gustavo Cuejá, a gente já falou aqui de alguns nomes que foram especulados no Vasco, né? Como o nome do Campuzano e também do Aníbal Moreno, jogador do Racing. Inclusive, até falei isso no meu outro canal, que eu assisti um jogo do Racing contra o Flamengo, não vi nada demais nesse volante. Esse jogador foi bastante elogiado por alguns jornalistas aqui no Brasil que davam o jogador como o novo Cuejá, né? Que comparavam o futebol dos dois atletas. Na minha opinião, não tem nem comparação. Um jogador muito discreto. Não vi nada demais nesse atleta que me chamasse a atenção para ele ser contratado pelo Vasco. Porém, a diretoria do Vasco tem como prioridade trazer jogadores jovens que estão aqui no mercado periférico na América do Sul. E uma outra situação também que surgiu aí informações foi aí do atacante Luciano Juba. O Vasco teria feito uma proposta ao Sport para contratar o jogador, porém o clube pernambucano não deseja liberar o atleta, que tem um contrato se encerrando no próximo dia 31 de agosto desse ano. Inclusive, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube aqui no Brasil. O Vasco, Botafogo e Cruzeiro teriam procurado o atleta, porém o Sport não quis liberar o jogador. Até o momento as negociações esfriaram, mas pode sim que ressurja aí o interesse do Vasco em contratar o jogador, já que ele chegaria de graça e o Vasco teria que arcar somente com os seus salários. Há também a informação que o Bahia é o time que está mais próximo de fechar a contratação do atacante, que atua ali pela ponta esquerda, também pode atuar como lateral esquerdo. Seria um jogador interessante para compor o elenco do Vasco, na minha opinião, sem status titular. Eu acho que o Alex Teixeira é muito mais jogador do que o Luciano Juba, mesmo o Juba tendo uma boa vitalidade, sendo um jogador mais rápido do que o Alex Teixeira, mas na minha opinião o Alex Teixeira tem muito mais técnica e é muito melhor do que o Luciano Juba. Não que eu não contrataria, traria sim um jogador para compor o elenco do Vasco, mas o torcedor já viu tantos jogadores fracos serem contratados que gostaria de ver algo a mais nessa janela de julho. E para você, torcedor, quem deveria ser contratado? Gustavo Cuejá está bem longe, vai fechar com o Internacional devido à incompetência do Paulo Brax. Surge aí os nomes do Campuzano e também do Aníbal Moreno e a possibilidade do Luciano Juba.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter chegado até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. E comenta embaixo qual o seu palpite para Vasco e Fluminense. Fluminense e Vasco hoje no Maracanã.